Boa noite. Tá chegando bem som aí, imagem? Tudo certinho? Deixa eu mandar aqui. Aqui. Boa noite, boa noite. Esperar uns minutinhos mais para a gente começar o nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que é a dificuldade em cobrar as pessoas. Tem gente que tem muita dificuldade em cobrar as pessoas. Boa noite, Marcelão. Meu querido. Tá chegando som, imagem, tudo certinho? Às vezes dá uma inconsistência na internet e às vezes a imagem fica diferente, o som tá num lugar, fica tipo um delay assim. Dá um retorno para mim aí se tá tudo certo, se tá chegando bem aí. Maravilha, tudo certo, coisa boa, coisa boa. Eu procuro fazer essas lives aqui às 19 horas, eu sei que tem muita gente que está em deslocamento, né? Muita gente que está saindo do trabalho, sai às 18 e grande maioria das pessoas que acompanham meu trabalho aqui são pessoas que estão na oposição, né? Estão trabalhando e por vezes tem que ficar um pouco mais ou pega o congestionamento, pega trânsito e tal. E eventualmente não consegue chegar no horário certinho, mas quem for chegando vai se juntando a gente aí. Nós vamos falar hoje sobre essa que é uma grande dificuldade para algumas pessoas, para boa parte das pessoas, especialmente dos gestores, dos líderes, que é cobrar as pessoas, né? Como cobrar as pessoas. E isso muitas vezes se torna uma pedra no sapato. Porque se por um lado, se você não cobra, né? Se você não fala, se você não manifesta lá a sua posição, seu posicionamento sobre aquilo que você está pensando, para dar um feedback, conversar, se você não faz isso, a pessoa nunca vai saber, né? Onde pode melhorar, onde pode ter uma performance melhor. Ao passo que se você faz de uma forma atravessada, você pode desmotivar, você pode gerar um conflito, né? Ter um profissional ali que eventualmente já não vai produzir da mesma maneira porque você cobrou do jeito errado, né? Então a gente tem que sempre procurar dosar essas coisas, né? Eu acho que a gestão é muito disso, muito de equilíbrio sobre as coisas e especialmente um cuidado sobremaneira em relação à forma, né? Tão importante quanto o que você vai dizer é como você vai dizer. Porque às vezes a pessoa quer dizer, tem algo super importante para dizer e muitas vezes super importante, mas não toma cuidado na forma, a mensagem não fica legal. Chega atravessada e aí já pode ter, inclusive, um prejuízo por conta disso, né? Então, se você já se pegou em algum momento evitando cobrar alguém, evitando ter uma conversa com a equipe ou com um colega, justamente por medo de parecer autoritário ou parecer rude demais, ou, né, a preocupação de, nessa conversa, alguma coisa não ficar legal, né? É justamente essas conversas difíceis que muitas vezes a gente tem que ter e muitas vezes a gente foge porque a gente tem medo do resultado, do que pode acontecer depois, né? Então, receio de realmente quebrar algum cristal, de você criar um problema para administrar depois,
ou até mesmo receio de desmotivar aquela pessoa que vai receber aquela mensagem, né? Então, isso é muito mais comum do que se pode imaginar. As pessoas realmente enfrentam esse dilema no dia a dia, tá? Essa é a conversa, esse é o tema que nós vamos falar hoje, é sobre isso que nós vamos falar. Porque, especialmente dos últimos mentorados, das últimas pessoas que estão participando do nosso programa, eu tenho percebido muito isso. Gestores, líderes, com excelente índole, querendo fazer um bom trabalho, querendo motivar suas equipes, se esforçando ao máximo para fazer com que as pessoas estejam engajadas no propósito, engajadas em seus trabalhos, mas com muita dificuldade em fazer este papel de uma conversa franca, sincera, honesta, respeitosa, mas querendo e visando sempre um desempenho melhor, procurando esse desempenho em relação a uma meta, em relação a um objetivo, para que a pessoa possa melhorar. E essa dificuldade ela existe. E ela existe por uma série de razões. Então, quero começar o bate-papo falando justamente disso, né? De por que a gente tem medo de cobrar. E eu já quero pedir para quem está aqui comigo na live, já quem está me acompanhando, são 19 horas e 4 minutos do dia 7 de abril, hoje de 2025, segunda-feira, começando e a gente falando sobre gestão, conversando sobre gestão, né? Quero que vocês também se posicionem aí, comentem aí se vocês também enfrentam essa situação, por que vocês sentem receio e dificuldade em cobrar as pessoas, ou se não, se de repente para você isso é uma coisa natural, normal e você faz com muita tranquilidade. Comenta aí, isso vai deixar nosso momento aqui muito mais interessante, tá bom? Pela minha experiência, tá, e por tudo aquilo que já vivi na gestão e agora acompanhando outros gestores que estão fazendo o programa comigo, esse receio, esse medo, essa dificuldade em cobrar, ela reside em vários pontos, tá? Então, para algumas pessoas pode ser de um jeito, para outras pessoas pode ser de outro, né? Para algumas pessoas, essa origem ela tá justamente porque a gente foi criado, a gente foi desenvolvido, a gente aprendeu que uma conversa, um ambiente, né, uma conversa de cobrança, de uma exigência, de uma orientação para um resultado, ela normalmente vinha num pacote, né? Você não recebia uma orientação para produzir melhores resultados, você recebia era uma bronca. Muitas vezes era um constrangimento e muitas vezes até público, né? Uma pressão sobremaneira. Isso normalmente gera, para quem recebe, um trauma, um desconforto, algo que fica marcado na gente, que é uma situação que você não quer viver de novo. E como a gente passou por isso e a gente viveu e sabe como é ruim você receber uma bronca em público, você receber uma cobrança em público que passa do ponto, como você sabe que isso é muito ruim, você não quer fazer para as outras pessoas. Você sabe que isso não é a melhor maneira. Você sabe como você se sentiu mal e você não quer fazer isso para as outras pessoas. Então, você acaba muitas vezes evitando. Só que evitar essas conversas, evitar essas cobranças, evitar essa orientação, ela não é o caminho. Porque quando você evita feedback, conversa difícil, bate-papo, orientação para resultado e até mesmo uma cobrança um pouco mais direcionada, quando você evita essas conversas, você pode estar transformando seu time num time medíocre. E medíocre não no sentido pejorativo da palavra, né? Medíocre no sentido de ser mediano, de ser aquele time que não é ruim, mas também não entrega o melhor. E isso a gente sabe que não é o melhor cenário. Você ter um time medíocre. Você precisa trabalhar para ter um time de ponta, um time de excelência. Para que isso aconteça, você tem que saber que a cobrança ela deve existir. A questão ela é muito mais sobre a forma como você vai fazer a cobrança do que se deve ter a cobrança ou não. Concordam comigo? Faz parte do papel do líder, do gestor, cobrar as pessoas. Isso é da rotina do gestor, isso é responsabilidade do gestor, é justamente cobrar as pessoas. Ele tem que fazer isso. Ou ela tem que fazer isso. A questão está muito mais na forma. Como que eu vou fazer isso?
Eu posso fazer isso de uma forma quadrada, desequilibrada, sem técnica, sem jeito, e realmente ter muitos problemas ali na frente, ou eu posso ter alguns cuidados no formato para que essa mensagem chegue de uma forma muito mais natural e muito mais leve. Tá? Então, isso é um ponto. O segundo ponto, né, é você achar que tem que ser o líder, o gestor legal o tempo todo. Você pode ser aquela pessoa maravilhosa que todos vão respeitar. Se você conseguir fazer as suas cobranças de uma forma leve, respeitosa, você vai continuar sendo um gestor legal e que todos admiram. Mas eventualmente, alguma conversa que você vai ter, algum bate-papo, algum feedback que você vai dar, pode ser que a pessoa fique inicialmente chateada contigo. Pode ser. E aí eu gosto de pensar na relação que eu tenho, por exemplo, com os meus filhos. E é óbvio que aqui, guardadas as devidas proporções, né? Que uma questão é uma relação de pai e filho, outra coisa é uma relação no ambiente de trabalho onde você tem liderados, tem funcionários, tem colaboradores, né? Com os meus filhos, eventualmente, alguma atitude deles, algum comportamento não é legal. Eles são crianças, estão aprendendo a conviver, estão aprendendo a se comportar, estão aprendendo uma série de coisas. Então, eventualmente, eles têm algum comportamento que não é legal. Quando eles têm algum comportamento que não é legal, qual é a responsabilidade do pai e da mãe? É conversar. É chamar atenção e orientar. Neste ponto, eu entendo que o papel do gestor e do líder é exatamente o mesmo. Quando um colaborador tem uma atitude que não é legal, está tendo um desempenho abaixo da média, está tendo um desempenho fraco, está tendo problemas de convivência, está gerando conflitos, seja lá o que for, a responsabilidade do gestor é chamar para uma conversa. É chamar a atenção, orientar, dizer o que está acontecendo, especialmente para que isso não volte a acontecer. Só que tem uma coisa que faz toda a diferença nessa relação. É que muitos gestores, muita gente que tem dificuldade em cobrar, quando vai fazer um bate-papo como esse, ou uma conversa como essa, fala de uma forma que parece somente que é uma crítica. Você começa a criticar e falar que está errado, que isso, que aquilo, que o outro, tal. Eu acho que é super importante você demonstrar por que você está fazendo isso. Por que aquela conversa está acontecendo. E como você se importa com aquela pessoa, com o desempenho dela. Eu sempre me importei, e me importei muito com as pessoas que trabalharam nos meus times. Sempre me importei e me importei muito. Sempre me preocupei com o desenvolvimento das pessoas, sempre me preocupei com o bem-estar das pessoas, sempre me preocupei com que as pessoas estivessem bem. Mas não só com o momento, né? Com o estar bem agora. Porque estar bem agora pode ser a pessoa simplesmente ficar de boa ali, tranquila, né? E não fazer cobrança em relação ao resultado. Eu, por exemplo, poderia deixar meus filhos fazerem o que quisessem agora, no dia a dia deles. Tem um que é super nerd, assim, adora computador, então ele pode ficar o dia inteiro no computador sem nenhum problema. Mas pensando na minha responsabilidade como pai, seria certo isso? Pensando no futuro do meu filho, pensando no progresso dele, no desenvolvimento dele, seria certo isso? Eu penso que não. Eu penso que quando a gente se importa com alguém, quando a gente quer muito bem uma outra pessoa, a gente quer que a pessoa se desenvolva, que ela evolua, que ela cresça, que ela vá além daquilo que está ali acontecendo. Então eu poderia simplesmente pensar num prazer imediato e evitar uma conversa difícil com meu filho e deixar ele mexer no computador, ficar brincando no computador o dia inteiro. Não teria nenhum estresse. Eu não teria nenhum estresse com isso. Não teria. Mas para o futuro, o estresse seria gigante. O estresse não só
para o meu filho, mas também para mim, como responsável, seria um estresse gigante para o futuro. Na gestão é a mesma coisa. Na gestão você tem que pensar que, eventualmente, você deixa de ter uma conversa difícil hoje. Esse momento que você muitas vezes deixa de ter aquela conversa difícil vai ser a dor de cabeça de amanhã. Pode ter certeza do que eu estou falando. Se você evitar, se tem um problema acontecendo e você evita dessa conversa acontecer, de ter essa conversa, de dizer aquilo que é sua responsabilidade como gestor e como gestora de falar, você pode ter certeza que vai ser a dor de cabeça de amanhã. E você vai sofrer com isso. Então não dá para evitar. Não dá para evitar. Você pode ter certeza que em algum momento pode ser que um colaborador ou outro fique chateado em primeiro momento com você. Eu lembro que tive uma conversa com uma colaboradora, isso em 2018, que quando eu assumi um desafio numa área, né, de serviços, né, de serviços corporativos, então atendia muitas unidades operacionais dessa grande empresa. E eu no trabalho com a equipe, no trabalho em conjunto com as pessoas, a gente entendeu que precisava reorganizar os processos. E nesta reorganização, eu procurei dividir as pessoas com um colaborador um pouco mais sênior, um pouco mais maduro, com colaboradores que estavam em desenvolvimento, né? Não que os outros não estivessem, mas pessoas que tivessem uma bagagem maior com uma outra pessoa para ter esse equilíbrio. Para não ficar um processo com duas pessoas experientes e um outro processo com duas pessoas, dois funcionários, colaboradores júnior. Isso seria péssimo, para os resultados especialmente. E também para as pessoas, porque não teria um ponto de apoio para poder se desenvolver, para poder melhorar. Então nessa reestruturação, a gente fez isso, colocou um colaborador mais sênior com um colaborador mais júnior, vamos chamar assim, tá? E nessa reorganização, teve uma colaboradora que me procurou e disse, olha, eu não gostei da reorganização que você fez. Não gostei porque eu fiquei com um processo que eu não gosto, eu fiquei com uma atividade que eu não gosto e acho que você não gosta de mim. Ela me disse, acho que você não gosta de mim, você não me quer bem e eu acho que você pode, inclusive, providenciar para me deslocar para outra unidade, outra área. Eu quero ser transferida. Não quero mais trabalhar contigo. Ela me disse. Em primeiro momento, eu fiquei um pouco espantado. Olha, coragem dessa menina, né? Eu era um gestor novo ali para ela, estava recentemente assumindo aquela área, aquele desafio, e ela teve coragem de me dizer isso. E eu aceitei e disse, olha, tudo bem, eu aceito, vou colocar à disposição então para que tu possa ser transferida, né? Mas antes eu quero te explicar aquilo que eu já falei, que são os motivos pelos quais eu entendo que deve ser assim. E eu expliquei, por isso. Mesma justificativa que eu dei aqui, de ter colaboradores mais sêniores, quanto mais júniores, tal. Ela disse, mas você me colocou nessa atividade aqui, que é uma atividade que eu não gosto. Eu falei, olha, te coloquei nessa atividade que você, em princípio, não gosta, porque entendo que as tuas características são importantes para essa atividade. E o que essa atividade pede, muito provavelmente vai te desenvolver em outros pontos que eu entendo que você é mais frágil. Bom, eu sei que o resumo dessa conversa, no primeiro momento, não foi legal. Ela ficou bastante chateada comigo. E aí, muitas vezes, você tem que saber que a pessoa vai ficar chateada. E você tem que manter a serenidade. Sempre com muito respeito, mas com segurança, com confiança. Eu esperei, passou uma semana e ela ainda estava chateada comigo. Na segunda semana, depois que passou a segunda semana, ela me chamou, quero falar contigo. E ela disse, olha Paulo, eu estava errada e eu realmente agora estou trabalhando nesse processo, estou vendo o quanto eu posso me desenvolver, o quanto eu posso progredir nisso e eu queria te pedir desculpas por ter te tratado daquela maneira. Então, para mim, aquele momento foi um momento em que eu tive certeza de que a gente estava no caminho certo. Porque tanto para mim como gestor eu precisava daqueles resultados, que os resultados melhorassem, era importante também para essa pessoa que ela trabalhasse naquele ambiente, naquelas condições. Então veja que a decisão que eu tomei, em primeiro momento, desagradou. E quando a gente pensa que algo vai desagradar alguém,
Você pensa, vou ter um conflito ali na frente. A questão é que você não pode fugir dos conflitos. Não dá para fugir de conflito. Se você está na gestão e você foge de conflito, muito provavelmente os seus resultados serão ruins. Quando eu falo de conflito, eu não estou falando de desrespeito, eu não estou falando de atitudes violentas, não estou falando disso. Estou falando de você discordar, de você ter um bom debate, de você dizer que gostou, dizer que não gostou, ter maturidade para tratar essas coisas. Quando você trata essas coisas com maturidade, você cria um time maduro, você cria e desenvolve pessoas mais maduras. E, sem dúvida nenhuma, para que um gestor possa se desenvolver na carreira, é fundamental ter um time maduro. Time maduro produz resultado, time maduro discute problemas mais complexos, time maduro consegue trabalhar com autonomia, o gestor pode sair de férias tranquilo e esquecer do mundo, porque sabe que o time vai fazer o que tem que ser feito. Quando tiver um problema, vão se reunir, vão achar uma solução. Isso é time com maturidade. Então, essa maturidade, ela não vem por outro caminho que não seja, eventualmente, em algum conflito. Você vai precisar mostrar para as pessoas que tem conflito. Eu lembro que tinha um gestor, né, que comentava o seguinte, que não dá para ter pessoas que só concordam com você. Tem uma frase, que eu não sei de quem é, mas que eu gosto bastante, que diz o seguinte: se você tem na mesa 8 pessoas que concordam com você, pelo menos umas 5 ou 6 são plenamente descartáveis. Não é somente do mesmo posicionamento, da mesma ideia, da mesma direção que a gestão vai sobreviver. Não sei se essa decisão é a melhor, porque tem isso. Então, mais maduro, um ambiente produtivo, você precisa viver esses momentos. E viver esses momentos é passar por conflito. É saber que você vai ter que ter conversa difícil, vai ter que ter conversa de cobrança. E muitas vezes o terceiro ponto pode estar na insegurança pessoal. Às vezes pode ser que o líder não esteja certo de que aquilo que ele está cobrando, aquilo que ele está fazendo, ele não tem segurança de que aquilo é o caminho certo. Não tem segurança de saber se aquilo que ele está cobrando, se ele não está sendo exigente demais. Então essa insegurança também pode fazer com que você evite de ter essas conversas de direcionamento, né, de orientação para resultado. Agora, como eu falei, não dá para fugir da conversa, não dá para fugir da cobrança. Agora, se você, porventura, fugir dessas conversas, fugir dessas cobranças, você pode ter certeza que você não vai ter resultados consistentes. Seus resultados vão ser ali medianos, né? Resultado serrote, né? Que é aquele que eventualmente está bom, mas daqui a pouquinho está ruim de novo. Daqui a pouquinho está bom, de repente está ruim de novo. E isso não é bom para a carreira de ninguém. Então, as pessoas acabam se perdendo quando não tem uma orientação clara. E a orientação clara é você dá o norte, você dá o objetivo, você dá a diretriz, mas a experiência me diz que quando você dá a diretriz, nem todo mundo entende em primeiro momento qual é se aquela diretriz clara. Você pode ser super claro naquilo que você está falando, mas eventualmente uma pessoa vai se desviar do rumo, vai fazer um trabalho que não é bem aquilo que você quer. Então você tem que entrar para dar um acompanhamento e para cobrar eventualmente quando a pessoa não está no caminho certo. Então tem que ter esse tipo de conversa. Segundo ponto, você aumenta a sua carga de trabalho como gestor. Sabe por quê? Porque quando você não cobra, quando você não tem essas conversas, estou chamando de cobrança, mas você pode chamar de feedback, de orientação de resultados, né? Quando você não exige um desempenho melhor da sua equipe, não orienta as pessoas, vamos lá pessoal, nós podemos fazer melhor, nós podemos fazer mais. Quando você não estimula isso, as pessoas acabam entrando na mediocridade. Mediocridade de novo, é aquele resultado do mediano, né? Não é um desempenho bom. Não é aquele péssimo, mas não é um desempenho bom.
Então, quando as pessoas acabam tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de desempenho, isso faz com que você fique sobrecarregado, porque como o time não entrega o máximo, vai ficar pontas soltas. E essas pontas soltas alguém vai ter que dar conta de entregar. E normalmente quem é que tem que entregar? Pois é, acaba sobrando para o gestor. Você acaba assumindo esse papel, assumindo essa posição e entregando coisas que o time acabou não dando conta. Então você acaba ficando mais sobrecarregado. E essa sobrecarga de trabalho tem um impacto gigantesco no seu desempenho na gestão. Porque toda vez que você está fazendo uma atividade operacional, uma tarefa operacional, você não está na gestão. Então, se você está na tarefa, se você está no operacional, você não está fazendo o seu papel, a sua responsabilidade como gestor ou como gestora. Então, fuja das tarefas e da operação. Porque se você está lá, você não está cumprindo com as suas responsabilidades na gestão. E um outro efeito que acontece quando a gente evita a cobrança é que o time começa a achar que você é uma liderança fraca. E é verdade, as pessoas começam a sentir insegurança na gestão e acham que pode deixar. Não, tá tranquilo. Não vou fazer porque eu sei que depois eu dou uma desculpa lá pro Paulo e ele vai aceitar. Eu sei que eu posso deixar para amanhã porque o Paulo tá de boa. E as pessoas não fazem isso pensando em te prejudicar. Não é isso. Não é elas, vou fazer isso para prejudicar o Paulo. Não, é como você não cobra e você é uma pessoa que acaba aceitando o desempenho medíocre, as pessoas entregam o medíocre. Para que elas vão fazer o máximo se elas podem fazer o medíocre? Apenas 1% das pessoas tem a consciência de que precisa fazer o melhor sempre, para que possa progredir na carreira, porque não tem tempo para o tempo, ele é curto, ele é escasso. Você tem na gestão 20 anos no máximo. 20 anos no máximo você tem na gestão para fazer o máximo que você puder e ter sucesso na sua carreira. Se você não alcançar os maiores patamares em 20 anos, você não vai chegar mais. Então você tem pouco tempo. Para chegar em 20 anos num cargo máximo de gestão, num cargo executivo, numa gerência, numa direção, para chegar nisso, você tem esse tempo. Se você não chegar, depois não chega mais. Porque depois começa a pesar a idade. E realmente as empresas não querem promover a gestão pessoas com uma idade mais avançada. E aí você vai dizer, puxa Paulo, mas sei lá, acima de 40 anos é isso? É isso, 40, 45 anos. É isso aí que as empresas aceitam. Mas você vai dizer, puxa, mas é injusto. Também acho. Também acho que tem gente com 50, com 60, tem gente com 70 anos que tem um brilho no olho e uma vontade, uma garra de fazer e uma sabedoria que as pessoas mais novas não têm. Então é muito mais sobre o perfil do que sobre a idade. Mas a verdade é que a vida prática, ela mostra isso. Que as pessoas acima de 45 anos muito provavelmente não vão ascender a cargos superiores àqueles que eles já ocuparam. Então é isso. Você tem esse tempo para chegar. Então vai ser sempre a exceção. E 1% apenas das pessoas sabe que para chegar nesse lugar precisa fazer um melhor a cada dia. Os outros 99%, eles vão fazer porque tem alguém ali exigindo o trabalho, exigindo e cobrando o resultado. Elas fazem por isso, para manter os seus empregos e para manter aquela realidade que elas têm ali. Mas elas querem melhorar de salário. Claro, salário sim. Mas pergunta quantas pessoas estão disponíveis para fazer o dobro do trabalho para mostrar que estão tendo um desempenho melhor, que podem fazer muito mais, que tem potencial para muito mais antes de receber esse salário. Quem é que está disponível para isso? 1%. 1% das pessoas. Então, na gestão, você precisa saber que você tem 99% da sua equipe que precisa desse estímulo, que precisa dessa orientação para resultado, que precisa dessa cobrança. Do contrário, o resultado não vai acontecer em níveis ótimos, não vai acontecer em níveis de excelência. Então precisa ter a figura do gestor ali incentivando, orientando, cobrando resultados.
E como que a gente pode fazer essa cobrança de uma forma mais saudável? Porque é isso, a cobrança ela deve existir, mas ela também deve ser saudável. Porque eu já vi de tudo. Já vi gente cobrando em público, o que hoje se entende como assédio moral. Quando você cobra alguém em público, faz a pessoa passar por um constrangimento público, pode se caracterizar em algum momento como assédio moral. E a gente não quer isso. Eu na gestão não preciso dessa dor de cabeça. Eu não quero essa dor de cabeça para mim. A gente tem que estar respondendo o processo depois e tudo mais. Não. Eu fujo disso. Então você precisa ser firme, e firmeza é segurança, e para ter essa segurança você pode ser sim muito seguro, mas você não pode gritar, você não pode ter um tom acima daquilo que seria a medida certa, né? Um tom respeitoso, um tom amigável. Então assim, nada de gritar, nada de humilhar, nada de fazer pressão acima do ponto adequado. Aquelas coisas assim, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Isso aí, por uma brincadeira, até pode ser aceitável, mas não por uma realidade. Então você tem que ter essa clareza, né? Então, ser respeitoso, um tom de voz adequado, cuidando sempre na forma, sem humilhar, sem fazer uma pressão acima do tom, né? Do tom certo, né? E ser claro, né? Nos combinados. Vamos lá. O que nós combinamos? O que nós combinamos desde o início? Por que não aconteceu da forma como a gente havia combinado? Isso tudo são perguntas que você pode fazer para o seu time. E sempre que você faz isso, você faz a pessoa pensar, você faz a pessoa refletir. É muito mais saudável quando você pergunta e bate um papo legal com as pessoas. Então, vale a pena. Vale a pena também ter uma comunicação objetiva, né? Aquela comunicação que ela é respeitosa, como eu falei, sem gritar, no tom certo, da maneira correta, cuidando sempre na forma, né? Mas também com uma linguagem que seja sincera, que seja honesta. Não dá para fazer muitos rodeios e as pessoas, no fim das contas, não entenderem nada que você está falando. Então você tem que cuidar da forma, mas você tem que ser claro com aquilo que você precisa dizer. Então as pessoas precisam entender. Essa mensagem precisa chegar com eficiência. É isso que nós precisamos. Sempre que possível, usar os dados, usar as evidências, mostrar resultados que não aconteceram. Traga os dados, traga as informações, isso vai ajudar para dar clareza para aquilo tudo que você está falando. Então, é super importante que você possa sustentar muito bem, fundamentar muito bem as suas posições, a sua argumentação, tudo aquilo que você está trazendo. Então é importante. E um outro ponto, por fim, né, é o feedback constante. Eu acredito num modelo de gestão onde sim, você tem rotinas de feedback que são frequentes, que tem uma sistemática, que tem momentos de conversa individual. Tudo isso eu acredito, tá? Acredito sim. Mas não acredito que o feedback ele tenha que se restringir só a isso. Porque, por exemplo, o feedback positivo, o feedback, o reforço positivo, o elogio, ele deve ser público. Ele deve ser diante das pessoas. Porque dessa forma ele tem um poder muito maior. E quando você elogia alguém diante de todos os outros, você não só está reforçando aquilo que é positivo, como você está dizendo que o contrário é o negativo. Então, quando você reforça, você elogia um comportamento, você está dizendo aquilo que você valoriza e também aquilo que você não valoriza. Vou dar um exemplo, né? Quando você diz que está muito feliz com o cuidado que uma pessoa teve, com o capricho que ela teve num relatório, puxa, olha, João, você fez um trabalho incrível, você fez um trabalho sensacional. Eu fiquei muito impressionado
com o relatório que você fez, o cuidado que você teve com o relatório, o cuidado que você teve na formatação, o cuidado que você teve na revisão do trabalho. Então eu falei formatação, eu falei na revisão, eu falei na apresentação, falei de vários cuidados que a pessoa teve que foram positivos. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que se a pessoa não tiver cuidado, se a pessoa não tiver capricho, se a pessoa não tiver uma boa apresentação, você entende que eu estou falando, é muito mais do que falar só o que é valorizado. É também falar aquilo que eu não valorizo, que a pessoa não deve fazer. Então toda vez que eu elogio alguma coisa, eu estou dizendo que o contrário é ruim. Então procure elogiar, procure dar feedbacks positivos diante das outras pessoas. Claro que o feedback de correção, aquela orientação que você precisa dar, essa sim, essa tem que ser no individual. Essa não pode ser no coletivo, senão você vai estar causando constrangimento público, isso não é legal. Mas feedback positivo, faça isso em público. E para você fazer o elogio, você não precisa esperar o momento. Quando você tem a oportunidade, você tem que falar. Então o feedback ele é constante. Constante. Você não pode ter, eu vou esperar para falar com a pessoa naquele dia, naquela hora, para falar de uma coisa que aconteceu que não foi legal. Não. Se você acha que tem que falar antes, fala antes. Já resolve. O melhor da gestão só vai acontecer se você não evitar as conversas difíceis. Se você não evitar essas cobranças. Você tem que cobrar, você tem que falar, você tem que conversar. É a sua responsabilidade como gestor ou como gestora. Não fuja da sua responsabilidade. Certo? Então tá. Finalizo por aqui a nossa live dessa semana. Acredito que quarta-feira a gente volta. Então, se tudo der certo, quarta-feira eu volto com convidados por aqui. E aí a gente vai falar mais sobre gestão, sobre liderança, sobre técnica, sobre tudo isso que a gente vem tratando e falando por aqui. Tá bom? Um grande abraço, uma excelente semana. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.